Graça e paz, aqui estamos mais uma vez para vos trazer mais uma mensagem profética para a sua vida. Estamos aqui na campanha de mensagem, fazendo uma campanha maratona aqui, de 47 dias de mensagens. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes disso, queria dizer que o livro é esse aqui, de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O tema da semana é propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. O tema de hoje, 19/4, é cultivando a comunidade. Vamos ler aqui dois textos bíblicos para dar uma sequência ao nosso assunto. Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim: vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Então, a comunidade exige comprometimento. Para que nós possamos pertencer a uma comunidade cristã, e que você possa dizer que você pertence mesmo a ela, você tem que estar comprometido com essa comunidade. Eu não entendo alguém diz que é de Cristo, alguém que diz que pertence a Cristo, mas não se engajaram em nenhuma comunidade. É preciso que faça isso. Vamos lá? Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes. Mas ele processa isso através das escolhas e compromisso que fazemos. Porque o Espírito Santo não vai poder fazer nada se você não permitir que ele faça. Então esse é o maior equívoco hoje, achar que o Espírito Santo vai forçar a barra. Ele não vai forçar a barra. Mesmo porque Deus não nos criou para sermos robotizados. Ele criou a gente para termos escolhas. É claro que as escolhas elas vão ter as suas consequências, ou boas ou ruins. Se você tem uma escolha boa, você vai ter consequências boas. Se você tiver escolhas ruins, você vai ter escolhas ruins. E assim por diante. Então é preciso que a gente faça isso. O texto que Paulo fala aqui sobre responsabilidade, ele diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos deste modo. Então, Paulo está dizendo aqui para que haja um esforço da nossa parte, sendo que o Espírito Santo ele está trabalhando para unir a gente em paz. Então, é importante isso, Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos, então carece de habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com outras pessoas da família de Deus. Felizmente, no Novo Testamento é repleto de instruções sobre como compartilhar a vida. Aí Paulo nos dá uma instrução aqui dizendo: escrevo-vos essas coisas para que saiba como viver na família. Essa família é a igreja. Vou sempre dizer que a verdadeira família é a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira em seu pequeno grupo, classe da escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Não tem como fugirmos disso, tá bom? Escolhas, assumir riscos e assim por diante. Vamos lá. Vamos aqui falar algumas
algumas coisas sobre isso, né? Primeiramente, formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema e desconsiderar um assunto. Hoje mesmo, antes de nós gravarmos essa mensagem, nós estávamos justamente conversando isso com um amigo meu, né, que estava na casa dele lá, passamos um domingo na casa deles, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, né, sobre a questão da sinceridade, né, que às vezes tem pessoas que não medem o que se fala. Eu sou sincero, nem tudo que é verdade tem que ser dita, né? A gente tem que saber que o receptor, né, talvez não esteja pronto para ouvir a determinada verdade. Então nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos trazer as verdades para as pessoas, né? Toma muito cuidado com o que se fala, é muito perigoso e tudo isso aí, tá ok? A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos, né, ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes isso significa importar-se o ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pronto e sendo tentado a pecar. Aí Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Tudo tem que ter feito dessa forma, senão a gente vai estragar tudo. Essa coisa que eu vou falar na lata, né? Isso não existe na comunidade, né? Então a sinceridade tem que ser assim. A gente não pode de maneira alguma ser falsos com os nossos irmãos. Segundo lugar, formar uma comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápida do que qualquer outra coisa. Orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade ergue pontes. A humildade é o guento que acalma e suaviza as relações. Olha como é que a Bíblia fala: sejam todos humildes uns para com os outros. Humildade significa você reconhecer que você precisa também do seu irmão. Então essa questão que talvez eu acho que eu não preciso de ninguém, isso é soberba, isso é presunção, isso é orgulho. Então tem que tomar muito cuidado. Você dando continuidade ao versículo que nós lemos aqui, fala: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, é essa a questão, né? Vamos todos ser humildes uns aos outros, porque Deus não suporta soberbos. Vamos lá? Vamos ver aqui, ponto aqui. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras, ou de várias práticas, admitindo sua fraqueza, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para demonstrações e pondo os outros, né, em evidência, né? Então tudo isso aí, né? Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Humildade concentra-se em tal forma em servir os outros e não pensam em si. Então, a prioridade sempre será o nosso próximo. Terceiro, formar a comunidade exige cortesia. Tem uma coisa que a Bíblia sempre vai nos orientar, é sermos corteis. Somos corteis quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com sentimentos uns com os outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Diz assim a palavra de Deus: é preciso carregar o fardo e termos consideração para com as dúvidas e temores
de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos um ao outro e não a nós próprios. Façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificaremos o Senhor. E assim que tem que ser feito. Toda igreja e todo pequeno grupo há sempre pelo menos uma pessoa difícil. Normalmente mais do que uma. E essas pessoas têm carências emocionais, insegura profunda, maneirismo irritantes, escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las para o NTE, que é necessária tolerância extra. Anote aí, NTE. Nós precisamos desse NTE. Porque às vezes é muito fácil a gente achar que as outras pessoas, elas não têm jeito. Não tem jeito sim. Por mais que seja difícil. Talvez essa pessoa difícil que Deus colocou na tua vida, que entrou na tua vida, é justamente para te dar. Esse é o desafio que Deus colocou nas suas mãos e Deus está te dando ela para você desenvolver essa habilidade e esse dom que Deus te deu. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Então vamos fazer isso. E a outra parte da cortesia não é subestimar as dúvidas das outras pessoas. Ok? Fica a dica aí. Número 4. Formar uma comunidade existe sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso, sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa em silêncio enquanto o seu irmão ou sua irmã peca, e sem saber aquilo que for comentado no grupo não ficará restrito. O grupo precisa se conviver com isso e evitar a fofoca. Irmãos, a pior coisa que tem é esse mal que impera na nossa sociedade chamado fofoca. Temos que eliminar isso das nossas vidas, da nossa comunidade, porque muitas pessoas elas vão contar algo e depois a torcida do Flamengo, do Corinthians, todas elas estão sabendo já. Então é perigoso isso, tá bom? Deus detesta a fofoca, disseminação de palavras, e Deus não vai levar isso em conta para a sua vida, tá bom? Ele vai levar em conta o que você faz de bom para as pessoas. Quinta, formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Não é aquela reunião esporádica, não. É aquela reunião constante. Aquela que sempre estamos presente, e às vezes aquela pequena ausência ela vai ser sempre diferenciada por aquilo que já fizemos como presença constante, como presença física. Então, ser constante é isso, é você firmar o compromisso que você fez com o seu grupo, que você fez com a sua comunidade, com seus irmãos, com as suas irmãs, com todos que compõem ali a sua comunidade. É muito necessário isso. Vamos lá, para terminar agora. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características da comunhão bíblica. Vamos lá. Partilharemos nossos verdadeiros sentimentos, e que é a autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesias. Não focaremos sigilo e faremos do grupo uma prioridade, que é constância.
Então seja tudo isso aí, né? Que essas 9 características aqui da comunhão bíblica, ela esteja ativa na sua vida, ok? A minha oração é para que você consiga desenvolver tudo isso e ajudar a sua comunidade, ok? Quero agradecer aí por mais uma mensagem e quero deixar o lembrete, o céu é o nosso limite, e amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui, né, nesse 20 de abril. Rapaz, esse negócio tá passando. Deus te abençoe. Até amanhã com mais uma mensagem profética para a tua vida.